Questão 3. Vamos chamar de selo de um número inteiro positivo o par xy, no qual x é o número de divisores positivos desse número menor do que ele, e y é a soma desses divisores. Por exemplo, o selo do número 10 é 3 e 8, pois o número 10 tem como divisores menores do que ele os números 1, 2 e 5, cuja soma é 8. Já o selo do número primo 13 é 1, 1. Isso também vai acontecer para todos os primos, tá? Vamos ter selo 1, 1. Bom, A. Qual é o selo do número 9? B. Qual é o número que tem o selo 2 e 3? E C. Há números cujo selo é 6 e M. Qual é o menor valor possível para M? Bom, nesse exercício, a gente tem 3 questões. Temos uma questão com 3 itens para ser cumpridos. Bom, a gente vai começar, bem organizadamente, pela letra A. Qual é o selo do número 9? Então, vamos ver se a gente entendeu direitinho a definição de selo. Vamos lembrar. O selo de um número inteiro positivo é o par xy, no qual x é o número dos divisores positivos desse número menores do que ele, e y é a soma desses divisores. Bom, no item A, ele pede o selo do número 9. Então, vamos olhar os números que dividem 9. 9, ele é divisível por 1 e por 3 e por 9. Mas lá no exercício ele está pedindo os menores do que o 9. Então, por 1 e 3. Bom, então agora a gente, lembrando da definição de selo, o selo é quantia de divisores, o x, e o y me dá a soma dos dois divisores. Então, o selo do número 9 tenho dois divisores, e a soma de 1 mais 3 é 4. Bom, no item B, lembrando que lá no item B estava escrito qual o número que tem o selo 2 e 3. Então, ele só me dá o selo 2, 3. Bom, daqui é que eu vou tirar a nossa resposta. Bom, esse 2, ele indica o número de divisores. E o 3 indica a soma desses divisores. Bom, vamos analisar o 2. Analisando o 2. Como o 2 indica a quantia de divisores, sabemos que este número tem dois divisores. Tem dois divisores. E o 3, aqui o 3, ele indica a soma desses divisores. Então, a única possibilidade que o nosso 3 seja a soma é que o 3 ele só é igual, como aqui tem dois divisores, ele pode ser 1 mais 1 mais 1 ou 2 mais 1. Como é dois divisores, então ele é 2 mais 1. Só que o que é o 2 mais 1? Ele é os próprios divisores. Então, esse daqui a gente conclui que este número tem como seus divisores o 2 e o 1. Bom, observando isso, sabe-se que esse número é uma potência de 2, porque ele é divisível por 2. Então, o primeiro que aparece, que satisfaz, é o 4. Por quê? O 4 possui dois divisores, o 2 e o 1, e a soma dos seus divisores é 3. Então, este número é o 4. Agora, vamos voltar lá na questão e olharmos que ainda temos um item C para resolver nessa questão. Qual é o
nosso item C. Há números cujo selo é 6 e M. Qual é o menor valor possível para M? Bom, ele está me afirmando que há números cujo selo 6 e M. E ele está pedindo qual é o menor M possível. No caso, qual é a menor soma desses divisores. Então, vamos pensar assim. O selo, a questão C, o selo 6 e M. Bom, se o 6 indica a quantia de divisores, esse número tem 6 divisores que são menores do que ele. Bom, e o M indica a soma, mas eu não sei qual é o valor de M por enquanto. Bom, aqui a gente sabe que o 1 vai ser um desses divisores. Que eu disse e repito que o 1 divide todos os números. Então, sabemos que o número 1 divide esse número. Bom, a gente tem essa observação. Tá, agora a gente tem que olhar, porque a gente tá falando de número de divisores. Então, um dos critérios para número de divisores, a gente pode observar que eu vou falar assim, ó, que nós temos números, para a gente achar o número de divisores de qualquer número, para a gente saber qual é, a gente olha para a fatoração em primos dele. É assim mesmo. Eu vou explicar com um exemplo que vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Por exemplo, o 36. Ele tem uma única fatoração em primos. O que é a única fatoração em primos? Os números primos a gente sabe. O 2, o 3, o 5. O 36, a gente conhece ele da nossa tabuada sendo 4 vezes 9. Mas o 4 vezes 9 não são números primos. Só que o 4, ele é 2 ao quadrado. E o 3 e o 9, ele é 3 ao quadrado. Bom, o que eu quis dizer? Que a gente sabe, a gente está olhando números divisores. Bom, olhando para a fatoração de primos, a gente pode determinar o número de divisores do 36. Sabe como? Há uma regrinha que diz que o número de divisores de um número é a soma das potências de fatoração em primos. É a soma mais 1. Tu acrescenta a unidade, mais uma unidade. Então, vamos ver se isso é verdade. Então, eu vou pegar 2 mais 1 e multiplicar por 2 mais 1. Que essa é a regrinha, que a gente pega o expoente dos fatores primos, acrescenta 1 e multiplica eles para ver se dá o número de divisores. Aqui a gente vai ter 3 vezes 3, 9 divisores. A gente pode conferir. Vamos ver quais são os números. Ah, o 1 divide. O 2 também divide. O 3 também divide. O 2 ao quadrado também divide. O 3 ao quadrado. O 2 vezes 3. O 2 ao quadrado vezes 3. O 2 vezes 3 ao quadrado. O 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. São todos divisores. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realmente, tem 9 divisores. Então, tendo essa noção de número de divisores, a gente pode chegar à conclusão que o número que é representado por esse selo 6 e M, ele pode ser uma potência de um número primo. Porque eu tenho 6 divisores que dividem esse número.
Pra gente pensar no menor deles, vamos ver como é que a gente pode pensar. Porque aqui, ó, dado esse número de divisores, ele é definido pela fatoração em primos. Então, a gente conclui, por isso, que nós temos um número primo elevado a uma soma elevado a uma potência. Porque tá dizendo que eu tenho 6 divisores. Bom, esse número primo ele está elevado a uma potência. Vamos definir como pode ser essas potências. Bom, como a gente observou, esse número primo está elevado a uma potência. Eu tenho 6 divisores dele. Então, se esse número primo está a uma potência, ele só pode ter 6 divisores. O menor número primo que vem na nossa mente é o número 2. Se ele tiver... O 2 não tem 6 divisores, mas uma potência dele pode ter 6 divisores. Bom, pensando nessa maneira, a gente tira assim. Se o 2 está elevado a uma potência, para fazer que esse 2 esteja elevado a uma potência, porque a gente ainda tem que verificar que se a soma desses divisores tem que ser menor do que o menor número possível. Então, a gente vai analisar assim o 2. O 2, se ele tiver na sexta potência, quais são os divisores dele? A gente sabe que todas as potências menores do que ele são divisores. São o 1, que é 2 na 0, nesse caso, o 2 ao quadrado, o 2 ao cubo, o 2 na quarta e o 2 na quinta. Bom, tenho 6 divisores, exato como foi dito lá. Agora, a gente tem que verificar se essa soma vai ser a mínima para o nosso M, que foi pedido lá no início do exercício, o item C da nossa questão 3. Bom, vamos somar para ver o que vai acontecer. É o único jeito de resolver. 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 na quarta, mais 2 na quinta. Esse número vai ser 63. Bom, essa soma é a soma dos nossos divisores, que seria igual ao nosso M. Será que é mínimo? Será que esse M é o menor mesmo? A gente pode testar. Outra potência seria o 3 na sexta, os divisores são o 3 ao quadrado, o 3 ao cubo, o 3 na quarta e o 3 na quinta. Bom, mas aqui a gente já pode observar que somamos os dois primeiros, aqui já dá 3, aqui já passa, dá 4. Então, aqui somando só os 3 primeiros, a gente tem 4 mais 3, que é igual a 7. Aqui, só somando os 3 primeiros, nós temos 9 mais 4, que já dá 13 aqui. Então, a gente já pode reparar que essa soma já está indo menor do que essa. Então, conforme a gente vai somar até o final, realmente, essa soma já é bem maior do que 63. Então, daqui, observando isso, a gente pode concluir que M é igual a 63. Essa é a nossa menor soma possível.